Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita, estamos começando mais um episódio do podcast Caterinfra, o seu podcast de infraestrutura. E sem mais delongas, hoje a gente vai falar de passagem de fauna. E para falar do assunto aqui, estamos com o João Carlos, diretor aqui da Cater, e estamos com o Wilson Miguel, do grupo Eco. Wilson, muito bem-vindo aí, muito obrigado por ter aceito o convite nosso aqui, dispor do seu tempo, né, para explicar um pouco pra gente esse mundo que, pra gente de rodovia é um pouco diferente. A gente tem recebido um pouco de solicitação de algumas coisas, mas é um mundo totalmente à parte. Obrigado pelo convite, agradeço, é uma honra estar aqui com vocês aí, poder contribuir com um pouco do que a gente faz. Explica um pouco o que é o grupo Eco, como que você surgiu, né? Como que, né, você começou a desenvolver esse tema, enfim. Pô, legal. O grupo Eco, nós começamos as atividades em 1999, né? Quando a gente começou ali implantando infraestruturas não convencionais em áreas ambientais. E aí, naquele momento, o foco eram principalmente as atividades, né, mais voltadas para pontes, pêncil, atividades de aventura, torre de observações, enfim, né, toda a parte de lazer e equipamentos. Em 2006, havia uma demanda do DR, né, aqui de São Paulo, para fazer o projeto das passagens de fauna suspensa do Rodoanel Mário Covas, KM 67. E eles buscaram naquela época empresas que poderiam trabalhar com esse tipo de estrutura. Até então era uma coisa inovadora no Brasil. E pelo nosso know-how de atividades, né, em áreas ambientais e em construções de pontes, nós fomos agraciados com um convite para trabalhar junto com o pessoal do IPT e também com um grupo técnico da USP e com a colaboração aí do pessoal do Zoológico de São Paulo para desenvolver aí o primeiro protótipo, né, de passagem de fauna suspensa para atender os bugios. E foi dali que a gente fez os primeiros projetos, né, que foram entregues, né? Então ali no KM 67 do Rodoanel existe o projeto de uma passagem suspensa. Legal. E depois disso teve outras demandas, né? Surgiu uma outra demanda na Reserva Mutinga, aí onde veio a primeira implantação mesmo de fato. Depois disso, um ano fazendo monitoramento para ver os resultados. Isso gerou um artigo científico de um dos nossos colaboradores, que foi exposto depois no Congresso Internacional de Ecologia de Estradas nos Estados Unidos, em Raleigh, né? E daí, depois disso, nós entendemos o mercado, buscamos aí referências, entendemos que ainda não existiam no Brasil empresas especializadas, e aí a gente trouxe todo o know-how que nós tínhamos já de implantação de infraestruturas e pontes, adaptado ali para as questões viárias, com as questões ecológicas, e começamos a implantação. Então hoje a gente está presente em 25 estados, com 217 projetos já implantados. Cara, que show. Isso 25 anos de trabalho. E o grupo Eco, então, ele trabalha desde o projeto até a implantação. Como que é isso daí? Tá. Nós temos 7 unidades de negócio. Dentre elas, nós desenvolvemos essa unidade de ecologia de estradas, né? Tá. Então, nós trabalhamos muito com a parceria das consultorias ambientais, que fazem o trabalho prévio de identificação dos hotspots e também de identificação ali das espécies que estão sendo atingidas, né? E que devem ser ali tendo alguma medida para ser compensado e mitigado isso, né? Então, o primeiro passo mesmo é essa aproximação com o pessoal das consultorias que fazem todo o trabalho de pesquisa em campo. Com isso em mãos, aí a gente trabalha junto com laboratórios da Unicamp e também o pessoal da USP, que trabalham junto com a gente, e aí a gente entende qual é a espécie e qual seria o melhor modelo de ponte que poderia atender aquela espécie ou um conjunto de espécies que estão ali naquele fragmento que precisam transpor. E aí depois isso vai para a engenharia, né? E aí vem toda uma junção de compatibilização de projetos, né? Para atender a questão ecológica com a questão viária, mais a questão técnica, né? de estrutura, e aí saem os modelos. Aí depois a gente desenvolve os projetos executivos, muitos deles aí para aprovação dos órgãos, né? E depois vem a parte de instalação. Tá? E aí a gente vai mesmo para a rodovia com a equipe de campo e faz toda a instalação. E um detalhe, né, que dentro desses projetos
projetos, a gente, né, sabendo a dificuldade hoje de paralisações de rodovias, a gente trouxe uma técnica de instalação com alpinismo industrial, onde a gente faz toda a instalação das passagens suspensas sem a necessidade de interdição. Então, Legal. rodovias como a Tamoios, rodovia como a Dom Pedro, rodovias que receberam esse tipo de passagem, né? Você fazer uma interrupção lá, que seja de 10 minutos, já é muito desconfortável ao usuário, né? E depois disso, a gente tem aí a garantia permanente, tá? Então, todos os projetos instalados, a gente faz um acompanhamento, né? E, assim, né, já estão aí já há muito tempo e a garantia dela é permanente. Então, vocês estudam, fazem um projeto, implantam e acompanham. Sim. São 4... essa é simplificando aí, são 4 etapas. Na realidade, a gente parte do estudo, né, das consultorias, e depois a parte de desenvolvimento, aí a gente, parte do desenvolvimento faz. A gente trabalha, às vezes, com o pacote completo, né, ou alguma fração, né? Entendi. Né, às vezes já tem algum projeto desenvolvido por alguma outra empresa e só precisa da instalação. Então, a gente pega aquele projeto e trabalha a instalação com base naquele projeto, tá? Então, assim, basicamente nessa unidade é uma assessoria ali, né? Um trabalho próximo de A a Z. Tá. E para explicar para o nosso público, assim, o que é passagem de fauna, né? Assim, né? Porque assim, já começamos a falar, né? Mas assim, vamos voltar um pouquinho. O que é, assim, simplificadamente? Olha, de uma maneira bem simples, né? Imagina que você tem uma área de mata, tá? Uma reserva, alguma coisa, e essa área foi cortada, vamos dizer assim, por alguma construção linear. Pode ser uma rodovia, pode ser uma ferrovia, pode ser uma linha de transmissão, pode ser uma linha de gasoduto, ou seja, alguma intervenção que você dividiu aquele fragmento, tá? Então, algumas espécies, né, elas têm ali, elas não fazem a transposição por uma série de fatores, e outras espécies, em rodovias, elas se arriscam a fazer essa transposição e acabam sendo atropeladas, tá? Então, as passagens nada mais são do que você criar conexões entre esses fragmentos, tá? De uma forma que seja bem próximo ao ambiente que ele vive, né? Uma simulação do habitat dele. E aí você tem as passagens suspensas, que você vai atender os grupos arborícolas, e você tem as passagens subterrâneas, que aí você atende outras espécies. E aí você tem um conjunto de outras ações, que vão cercamentos, né? Que esse é um dos pontos. Você tem ali as redes de indução, que você faz uma forma do bicho, né? Do animal conseguir ali acessar a rodovia. A questão de pássaros, você tem todo um trabalho, né, para fazer ali a redução de velocidade e a limpeza das faixas de domínio com relação às sementes, né? Nossa, então, isso eu não sabia não. Do pássaro também, então tem um cuidado... Sim. Quando você tem grande incidência de atropelamento de pássaros, né, geralmente eles são atraídos até as bordas da rodovia pelas sementes da escoação da soja, de milho, isso, né? E também pela questão do escoamento. Escoamento. Isso, a gente acaba tendo ainda, Estão de férias ainda. A gente acaba ainda tendo, né, alguns caminhões aí que ainda não estão dentro da legislação, acabam ainda derramando, né, um pouco de carga, e aí você tem realmente a questão da ave, né, que chega até o local e ela acaba sendo atropelada, aí ela vai atrair um outro animal que come uma carcaça, esse outro animal acaba sendo atropelado também e vira um efeito de cadeia, né? Entendi. Então, quando você pensa em ecologia, você pensa na cadeia toda. Então, existe passagem de fauna para anfíbios, répteis? Sim. Tá? Então hoje você tem micropassagens, microhabitats, até alguns modelos aí que para evitar insetos mesmo de acessar. Então você pensa numa cadeia como um todo. E quando a gente olha os dados, né, tem uma pesquisa bem interessante da Universidade de Lavras, do professor André Baja, onde ele coloca ali que, pelo estudo dele, 15 animais são atropelados por segundo. Caraca! Tá? Então 1.380.000 animais por dia. Tá? E acredita-se que esse número é muito maior, né? Porque esse foi com base ali numa metodologia que ele desenvolveu, tá? E quando você abaixa a escala para anfíbios, répteis e pequenos, tá? Essa escala é muito maior. Tá? Então, realmente, nós temos uma malha viária aí construída, a grande base dela na década de 60, 70, que naquela época ainda não tinha toda essa preocupação. Sim. E aí merece as adaptações agora, né? Legal. E você tinha falado a primeira passagem que foi feita de fauna, a primeira
pensamento que teve foi no Rodoanel, ou teve alguma coisa antes? Olha, que a gente tem conhecimento, tá? A nível de passagem suspensa. As passagens inferiores, sim, já tinha algumas rodovias adaptadas, né? Porque você acaba aproveitando as galerias as passagens de Talweg, né? Para passagem de fauna. E hoje um dos trabalhos que nós mais fazemos é a adaptação dessas galerias para passagens de fauna. Né? Então, sim, havia. Agora, em passagem suspensa, o que a gente tem conhecimento, esse foi o primeiro projeto. Tá? A ter todo esse trabalho de uma autopista com pista dupla, onde foi feito um estudo, aprovação dos órgãos ambientais, né? Enfim, e também dos órgãos de regulamentação. Né? Posso emendar uma pergunta aí? Já consegui responder? Não, claro. Fica à vontade. Não, eu venho com as pegadinhas aqui com os convidados, não é brincadeira. Não, é o seguinte, no mundo da engenharia civil aqui, né, que a gente está acostumado, até nas engenharias, outras disciplinas, o que é o praxe aqui da engenharia rodoviária brasileira, né? As normas, a gente sempre vem ou da AASHTO, que é americana, né? Perfeito. Ou europeias, né? Mas a maioria da AASHTO, né? Até coisa da Segunda Guerra e tal. Aí você comentou que parece que nessa questão da ecologia, da biologia, aí também vocês foram importando essa tecnologia, né? De outros países, né? Da Europa, dos Estados Unidos e tal. O que você pode citar pra gente, assim? Porque aí a gente pega no projeto essas normas europeias e americanas e a gente brinca que a gente tropicaliza elas, né? Perfeito. Como é que você conta, assim, qual que é a diferença da fauna, por exemplo, dos Estados Unidos pro Brasil, assim, o que vocês podem dizer assim, que você falou, puta, aqui no Brasil tem mais macaco, lá nos Estados Unidos não tem macaco. O que você conta aí? O que vocês adaptaram assim, dessas técnicas americanas para cá? Tá. Isso é bem interessante, né? Porque quando você analisa as famílias, né? Você tem as espécies, tem as famílias e grupos, né? Tá. Você vai ver que você tem ali os que são semelhantes, tá? Então, por exemplo, as passagens subterrâneas, né? Feitas nos Estados Unidos e principalmente na Europa, principalmente nos Estados Unidos, onde você tem quadrúpedes de grande porte, eles trabalham lá, por exemplo, o dobro do tamanho do animal para você fazer o diâmetro, né, da passagem. Tá? Então você pega ali um animal que tem 2 metros. Aquelas coisas. 2 metros, tem que fazer um túnel para ele e tudo mais. Né? Então você vê que essas informações foi onde a gente trouxe para adaptar aqui. Né? Então entendi. A gente pega, por exemplo, um local que tem anta, então você vai ter que trabalhar aí uma seção de no mínimo 2,5 metros, né, de uma passagem subterrânea para você passar um animal, tá? Então, o conceito, né, ele é sempre o mesmo. Parecido, tá? O conceito é sempre parecido. O que a gente buscou? Trazer algumas coisas de inovação. Tá? Então, por exemplo, passagem de fauna em dois níveis, 2 pavimentos, como foram montadas ali na BR-101, na região de Casimiro de Abreu. Ela tinha um fim específico de atender o mico-leão-dourado. Tá? Eu sei qual que é essa daí. Isso, então lá foram 4 modelos e tal. Então essa foi um desafio, né? Porque você não tinha referência, tá? E aí tinha toda uma questão, olha, existe o predador aéreo que, né, às vezes ele vai atravessar, ele pode ficar exposto, então em vez de ficar um corredor para facilitar, pode ser algum agravante. Então aí veio essas adaptações, mas o conceito é o mesmo, tá? Então você, 2 fragmentos, uma passarela, né, vamos dizer assim, para o nosso público entender. Legal. E ali um ambiente interno ali trabalhado, né, justamente para... E quando tem, por exemplo, vai ter um macaquinho lá que passa na passagem de fauna superior e tem uma águia lá, tipo a árpia, que acho que é a maior águia que tem, né? Aí vocês deixam o macaquinho exposto, para não deixar ele exposto, foi uma camuflagem, é isso? Como é que isso, tem várias técnicas, né? Então, por exemplo, nós estamos hoje implantando 8 passagens na reserva do Soretama, também a BR-101, mas já no Espírito Santo, tá? Então lá você tem a incidência ali de predadores aéreos, tá? Entendi. Então, junto com um grupo de pesquisadores, né, e o grupo técnico ali de biólogos, a gente está colocando uma rede de proteção na parte superior. Que legal. Tá? Então ela tem toda a estrutura protegida. Senão a águia fica só esperando ali, né? Isso mesmo. Ela tem toda a estrutura e depois ela tem uma rede mesmo de proteção, né? Vai fazer uma camuflagem. Que a gente nem imagina. Por exemplo, já para o mico-leão-dourado, as que foram colocadas em cima da linha de dutos da Petrobras, a rede não foi uma boa solução. Tá? Então foi colocado, os pesquisadores acompanharam, eles acharam que ela não atraía, e aí a solução foi criar alguns abrigos.
tá? Porque ele tem um outro tipo de movimentação. Então Sim. ele anda 1,5 metro exposto e entra no abrigo, numa Entendi. casinha, depois ele entra mais 1,5 metro, entra em outra casinha. legal. E aí todas elas você tem um conjunto lá de pequenos abrigos, né, na Entendi. parte superior. E foi um sucesso total, né? Você vê o mico-leão dourado atravessando, Sim. tá? Então para os pesquisadores foi o auge para a gente Claro. também, né? É, muito legal. Tá? Então, assim, para cada espécie, que quando você tem um público-alvo específico, aí é um trabalho mesmo de desenvolvimento, teste, adaptação, persistência e paciência. Tem o Entendi. que fazer até dar certo. Legal. E nas passagens subterrâneas, assim, é uma dúvida que a gente sempre tem, porque a gente projeta a drenagem aqui, e aí a gente sempre fala, ó, não pode estar no mesmo nível da passagem d'água, né? Tem alguma regrinha? Falou, André, isso aqui tem que estar a 50 centímetros do fio d'água, enfim, tem alguma... E aproveitando, aí uma dúvida bem básica minha. A gente, por exemplo, vai fazer uma galeria de drenagem, Perfeito. galeria seção retangular, né? Tá? Sei lá, 3x3. É. Que aí dá pra passar um elefante. Um pouco mais. Tô brincando. O elefante, se for usar a regra americana, teria que ser 6 passar uma por 6. girafa. Tô brincando. Brincadeira. Mas, enfim, aí vocês contam com essa drenagem como sendo uma passagem de fauna, mesmo que ela não tenha sido desenhada ou a seção dela não tenha nada de passagem de fauna, ou ela não entra como sendo uma possível passagem de fauna? Como é que funciona? Vamos lá. Em alguns casos, tá, você tem as drenagens intermitentes, né, que ela faz a função de drenagem no período das Isso. águas e ela é seca em períodos aí que não chuvosos. Tá? Muitas vezes essas drenagens, automaticamente, tá, os animais encontram ela e vão usar. Tá? Então, ela não tem esse fim, mas ela acaba fazendo Sendo isso. essa função. Ainda mais porque tem água, aí o bichinho vai lá tomar água, aí já aproveita e passa. Agora, por exemplo, uma das soluções, tá? Você citou uma seção de 3x3 ali numa passagem, né? É você criar uma subseção interna com aduelas menores, por exemplo, 1,5 por 1,5, e fazer uma pequena adequação nas laterais, nas bordas, no barranco. Isso. Tá? E você cria uma subseção, tá? A gente já viu isso daí também. Então, e aí tem um detalhe, né? Em parceria com alguns construtores aí, nós estamos criando essas aduelas, mas como a necessidade de carga dela não é igual uma aduela de uma rodovia, a gente consegue ela com peso menor, né? Entendi. E é isso, com um custo menor e uma instalação mais fácil. Claro. Tá? Então ela vai atender a passagem de fauna. Em alguns casos, a gente chegou até a fazer, né, várias passagens assim usando madeira, mesmo deck, fazendo as pranchas. Mas aí, de acordo com o animal que queria utilizar. Entendi. Tá? Então, assim, naturalmente, né, os animais, eles... isso Darwin falou lá atrás, né? Sobrevive aquele que melhor se adapta. Tá? Então, naturalmente, eles se adaptam a esses ambientes. Né? E aí cria-se um conceito de adaptação. Entendi. Né? Agora, quando você facilita isso, né, através de uma subseção, e você ali coloca, por exemplo, as cercas de barreira de indução lateralmente, que é onde ele vai tentar passar e caminhar pela cerca até conseguir a passagem, aí você potencializa isso. Tá? Então, a drenagem simplesmente ela não vai ser considerada uma passagem de fauna. Tá. Agora, para transformar ela numa passagem de fauna, tem que fazer adaptações. você faz algumas adaptações e aí ela faz a função. Entendi. Então não entra no cálculo de vocês, uma drenagem não entraria, só se ela fosse adaptada. Isso, tá? Porque muitas vezes ela não foi pensada para isso, tá? E aí, pequenas adaptações, tá? Sim. Eu vou dar um exemplo, né? Toda a APP, tá, de rio, ela naturalmente é um corredor. Tá? E muitas vezes uma pequena adaptação na cabeceira de ponte, de você deixar um talude um pouco maior, já vira uma passagem. A gente já fez isso aqui. E aí, é só o pessoal que talvez não esteja visualizando, né, o que a gente está querendo dizer. A seção da galeria é retangular, né? E aí faz como se fosse uns degrauzinhos assim do lado, não é isso? Isso E deixa mais baixo no meio pra água passar, né? Exato. E aí, viu, pessoal, tem que fazer... Isso eu já sei. Tem que fazer um degrau de cada lado, porque o bicho não pode molhar o pé, né? Na travessia, né? Não tem um negócio assim também? Alguns sim, outros não, né? Depende da profundidade do talveg. Depende da profundidade, depende da espécie, né? Tá. Então, por exemplo... que a gente fez um aí que teve que fazer um degrau de cada... Era uma galeria grande, 3x3, aí tem que fazer um degrauzinho de cada lado. Tinha 1 metro de altura, aí a água passava pelo meio. Porque o animal não podia atravessar de um lado para o outro. Assim. Sim, aí vai depender muito das espécies que vão ser atendidas, né? Uma capivara vai querer passar pela água. Sim. Um felino não vai querer molhar o pé, né? Entendi. Então você tem aí que atender
todos, né? Legal. É legal, você falou que já implantou, o Grupo Eco implantou mais de 200 passagens, né? Entre passagens e outras estruturas. Tá. E tem alguma que você lembra que é um destaque? Fala, putz, fiz um túnel, fiz alguma coisa assim que fala, cara, eu lembro, isso aqui realmente é um... Acho que todas foram destaque, tá? As primeiras passagens em pista dupla instaladas, que foi na BA 99, na região de Praia do Forte, né? Era uma grande incógnita ainda. Pelo tamanho, né? E a espécie a ser alvo, né? Além das demais arborícolas, era a preguiça de coleira, tá? Então essa foi muito marcante pelo desafio de ser a primeira em pista dupla, pelo desafio, né? De uma espécie ameaçada de extinção. Então, assim, e a precursora, né? Depois dela veio as demais e com melhorias, tá? Então essa, assim, foi muito marcante, assim, pelo desafio de todo o conjunto. Ah, legal. E isso daí você tinha explicado no começo do vídeo aqui que no fundo existe técnicas, né? Então vocês não é só pegar e colocar passagem. Explica um pouco pra gente como você delimita o espaço, você direciona o animal, né? Como que funciona isso daí, a parte técnica? Bom, voltando lá nos estudos, tá? A equipe de pesquisa, as consultorias, elas trabalham com várias metodologias que se fundem, tá? Uma delas é a análise de fragmento de paisagem. Então, através de drone, através do próprio Google, você identifica aonde você tem os fragmentos e as melhores conexões desses fragmentos na borda da construção linear. Tá? Depois, se é uma rodovia, por exemplo, vai ter uma metodologia de um monitoramento, tá? Cadastramento e identificação de carcaças atropeladas. Tá? E aí, dentro desse monitoramento, que geralmente leva mais de um ano... Isso que eu ia perguntar. Um ano olhando lá, vendo... Sim, diariamente, técnicos, ou semanalmente, uma metodologia de acordo com o fluxo, de acordo com o número de fragmentos. Então, não existe uma regra, né? Então, vai muito da metodologia aplicada para aquele local. E aí, você identifica os pontos de maior incidência. E aí, esses pontos recebem o nome técnico de hotspots. Tá? Que são pontos quentes, né? Onde tem a maior incidência de atropelamento. E disso sai um relatório das espécies mais atingidas e uma curiosidade? Vocês põem aquelas câmeras trap, sabe o que é isso? Sim. Aí vocês põem no ponto lá para diagnosticar os animais, como é que é? Aí você tem várias metodologias. Você tem as câmeras trap, que são utilizadas tanto para identificação inicial de hotspot, quanto também para o monitoramento da efetividade da passagem. Você tem ali as parcelas de areia, onde você coloca parcelas mesmo de areia e depois você faz... Vê a pegada, identifica pela pegada. Então, assim, existem várias metodologias. Se o pessoal não está entendendo, a câmera trap é uma câmera que você coloca assim e aí ela detecta movimento e começa a filmar. Exato. E aí hoje, além da trap, você tem ali algumas rodovias já com a linha de fibra, né? Tem alguns pontos até utilizando as câmeras de monitoramento já para esse sistema com tecnologia. Né? Então, dentro disso tudo, você identificou os locais, identificou ali as espécies. Aí, naquele ponto, né, considerado um hotspot, você vai ver o melhor conjunto de medidas. Que aí, às vezes, não é simplesmente uma medida. Né? Então, você tem espécies terrestres, né? Então, passagem subterrânea de acordo com o maior mamífero lá do fragmento. Espécies arbóricas, a passagem suspensa. Aí você tem ali incidência de muito atropelamento de vários grupos. Então, você vai ter que fazer o cercamento. Aí, quais são os grupos? Eu tenho rompedores, eu tenho os escavadores, que são os tatus, eu tenho os escaladores, que são os esquilos, eu tenho os saltadores, que são a lebre, o coelho, eu tenho os répteis, anfíbios. Aí você tem que criar cerca para inibir a passagem deles dentro de uma área determinada. Que aí também não existe uma regra, tá? A quantos metros de cerca eu tenho que colocar para cada lado? Depende do tamanho do fragmento, depende a incidência do hotspot, tá? Não existe uma regra definida. Mas você sabe que a gente também, quando faz projeto de passarela, a gente tem que... Isso sai no edital da NTT. A gente tem que pôr tem a barreira no meio da rodovia e tem que pôr uma tela em cima da barreira para os animais racionais também não pularem a barreira, para usar passarela. Sem dúvida. Não,
E também aí... que não é a exclusividade dos irracionais. Não, e às vezes, né, tem muitas imagens assim do pedestre passando pela via, né, se arriscando, pulando o canteiro central e o cachorro passando... E o cachorro passando pela passarela, eu já vi isso daí. Então, tem muitos vídeos, né? Então, assim, né? Então, eu já vi isso daí. Então, o ser humano vai sempre pelo que ele pensa mais fácil, né? Então, mas isso é meio com um conjunto, tá? De ações. E aí sim, o monitoramento, né? Para você ver a efetividade do conjunto que você implementou. Quando não há efetividade, aí você busca soluções para melhorar, tá? Aumentar o tamanho a extensão da cerca, enfim, né? E aí cada caso é um caso. Tá, e como que é a cerca, na verdade? No fundo, ela tem... Porque a gente tá acostumado a colocar cerca aqui em projeto... cerca para boi lá, né? Para cavalo, que é 4 fios, 6 fios. Uhum. E aí deve ser algum tipo cerca de tela, né? Cerca de arame, né? Então. Vamos lá. Nós desenvolvemos um modelo de cerca que a gente chama de multiespécie. Tá? Então ela tem a função de atender todos os grupos, né, de espécies. Então a gente começa ela com baldrame, né, com profundidade ali de 60 centímetros para inibir os cavadores. Tá? Depois a gente trabalha ali uma seção de até 1,5 metro com arame liso, numa bitola de 6 a 8 milímetros, para você ter ali né, uma resistência contra os rompedores e aí os morões um pouco mais robustos. Depois a gente agrega uma tela de 2,20 metros para os saltadores e outros grupos, com malha ali de 12 ou 15 centímetros. Depois a gente coloca uma sobretela com uma malha menor para inibir os animais menores, e depois ali a gente tem ainda uma placa que a gente usa de material reciclado para que ela fica em 45 graus, né, dessa tela, para inibir répteis, anfíbios e outros animais, e se por acaso esse réptil ou anfíbio estiver do lado da rodovia, ele consegue voltar, tá? Então esse é um conjunto. Conjunto. Então a gente pegou todos os elementos, tá, e trouxe para essa multiespécie, né? Então ela é um pouco mais cara do que hoje existem algumas composições do DENIT para passagem de fauna que acaba não atendendo todas, né? Principalmente os rompedores. Né? Entendi. Então quando você fala rompedor, o que é? Uma anta, por exemplo, é um rompedor, tá? Uma capivara é um rompedor, que é um animal aí que ele chega e vai fazer vai tentar derrubar a cerca. Vai fazer a força dele para passar, tá? Entendi. Principalmente o macho em época de acasalamento, se tem uma fêmea do outro lado do local, né? Se ele não acha passagem e tal, ele vai usar a força bruta para garantir a sobrevivência da espécie, né? Então isso é no instinto, tá? Os homens não tem jeito, né? É um dos motivos, né? Além da alimentação, tá? Deles se arriscarem a atravessar, né? Então esse é um dos pontos. E quando essa cerca então é uma coisa só, ela tem todo esse conjunto de coisas numa única propriedade, digamos assim. Isso se você tiver todas as espécies que necessitam da cerca, tá? Entendi. Se você não tem, né? Vamos supor que seu maior índice de atropelamento são répteis. Tá? Então você vai criar só a barreira ali de material reciclado, inclinado, para eliminar seu problema. Tá? Suponhamos que ali você identificou que você tem só escaladores. Então você vai trabalhar só a altura ali de indução, de inibição, e vai trabalhar a passagem de fauna com uma rede de indução para ele usar a passagem. Tá? Agora, se você precisar de tudo, aí vocês têm como fornecer. Sim, é solução de engenharia, né? Então junta tudo e faz. Né? E você consegue ter um produto que realmente vai atender. Né? Tá, legal. Então, no fundo, vocês estudam, direcionam, e aí como que funciona depois, assim? Vocês vão monitorando. E como que acontece esse monitoramento? Tá. Geralmente, o monitoramento, né, as consultorias e as próprias concessionárias, elas têm equipe própria para fazer esse acompanhamento. Tá. Então, são instaladas as câmeras em pontos estratégicos. Né? A câmera trap é o equipamento ainda muito utilizado. As câmeras de monitoramento das rodovias também, agora, em alguns pontos, sendo também utilizado. E aí são coletados os dados, né, para ver a efetividade da passagem. Tá? E aí você, uma pessoa, um pesquisador vai tabulando todos esses dados e vai criando ali todo um banco, né, de dados, imagens da efetividade da passagem. E aí depois ele cruza com o hotspot antigo. Tá? Então eu tinha índice de atropelamento dessas espécies, mas dessas espécies tem essa que não está passando. Tá? E aí ela começou a ser atropelada em outro ponto.
Um exemplo. Isso que eu ia perguntar, porque eles podem mudar de caminho também, né? Isso, então aí qual é a solução? É você adaptar a sua passagem, e aí muitas vezes a adaptação é simples, às vezes se coloca mais uma corda ou mais uma mangueira de bombeiro ali que seja larga de um direcional, se atende especificamente um grupo que não estava usando, entendeu? E muitas vezes a questão da dominação da passagem, tá? Então, principalmente com primatas, né? Você tem vários grupos, e aí um grupo usa, domina, tá? E não deixa o outro grupo utilizar. Caramba. Sim, sim. Nossa. Nós tivemos aí essas questões muito claras ali na reserva do Poço das Antas, ali na região do Casimiro de Abreu, com os micos-leões. Então aí a solução foi ir criando outras passagens nos outros pontos para ir atendendo os demais grupos. Né? Mas são grupos diferentes de mico-leão. Isso. Caramba. E aí são rivais, tem né? Tem aquele seriado da Netflix lá, como que é, dos gorilas lá, um negócio assim. É bem parecido, numa né? proporção menor, né? É, claro. Mas aquele é muito legal esse seriado. Né? Então, assim, eles acabam dominando, né? Justamente para preservar o grupo deles, né? Uhum. E aí os mais fracos têm que procurar outras alternativas, tá? Então, por isso que é importante monitorar. Esse monitoramento, tá? Essa continuidade ali dos trabalhos, né? Quando a gente falou lá na PAVE, você falou que o que vocês se ofereciam, se por acaso não deu certo aqui essa passagem, era fácil de remontar em outro lugar. Sim, alguns modelos têm essa praticidade. Tá, legal. Então, às vezes, né, hoje um estudo de hotspot, ele leva tempo, custa caro, né, porque são vários pesquisadores envolvidos. E aí foi desenvolvida uma metodologia com alguns tipos de passagem de fauna, que é onde você tem árvores de grande porte, né, próximo da rodovia, você consegue conectá-las nessas árvores, sem a necessidade de pilares. Tá? E aí você faz esse monitoramento e aí você comprova a efetividade. Caso não haja efetividade, aí você substitui, né, o local e retorna a fazer o monitoramento até ter a efetividade. Então essa é uma maneira, por exemplo, se você está tendo um problema muito grave, tá? Um índice muito grande, e fazer o hotspot, não que ele elimine o trabalho de pesquisa, tá? Mas até você concluir o trabalho de pesquisa, pode ser que tenha uma grande leva de indivíduos sendo atropelados, tá? Então Entendi. você consegue dar esse dinamismo aí pro local. Ah, legal. E você já passou por tudo aí, né? No fundo, eu não sei, onde que tem mais índice de acidente de morte de animais? É na estrada mesmo ou é em outras situações? Tá. Hoje, se você pega pelos dados, tá? São nas rodovias que você tem o maior número. Mas aí você tem uma questão muito assim, intrínseca, né? Você tem o maior número porque você tem mais pessoas fazendo monitoramento, tá? E aí você tem... Isso é sempre uma... Inclusive, existe um aplicativo colaborativo, né? Que foi desenvolvido pela universidade, que você vê uma carcaça, você vai lá, tira a foto, ele já referencia, manda essa foto para um banco de dados, aí os pesquisadores vão tentar identificar, tá? Então, inclusive chama Urubu, né? Fica aí, quem alguém quiser baixar, é bem interessante, tá? Então, assim, em rodovias é onde você tem a maior visibilidade, tá? Agora, por exemplo, ferrovias, né? A gente tem muito pouco estudos ali da quantidade e do impacto que isso traz. Alguns pesquisadores apontam que é grande, outros já falam que o próprio barulho acaba inibindo. Então você não tem dados concretos, né? E a gente está ainda no momento inicial, tá? O que lá fora isso tem mais de 30 anos, né? A gente está falando aí dos primeiros projetos em 2008, né? Então a gente está ainda engatinhando ainda com algumas coisas, né? Tem muito que evoluir, então tem muito experimento, mas o bacana é que tem um pessoal bom trabalhando, né? Tem aí o pessoal acadêmico trabalhando, as consultorias ambientais fazendo um bom trabalho. Hoje a consciência das concessionárias, né, quanto às questões ambientais, né? Então muitas concessionárias estão antecipando a obrigatoriedade ali de construir as passagens, tá? Então tá um caminho bem positivo para a solução, né? É verdade, as concessionárias hoje, todas as que a gente conversa, assim, eles têm um setor de meio ambiente lá e... De sustentabilidade, perfeito. Não pode usar copinho de plástico, todas essas coisas, mas assim, isso, brincadeira, mas o pessoal que trabalha lá deles, né, biólogos e tal, eles são muito preocupados mesmo com essa questão
de fazer a passagem de fauna corretamente, né? Não é só da boca para fora, assim, não é só uma obrigação, é um desejo, a gente percebe isso. Não apenas cumprir um condicionante, isso, né? Exato. Mas fazer não é uma obrigação, é uma vontade mesmo de que a gente aqui é muito culpado, a gente tem uma consciência pesada aqui porque a gente faz projeto de rodovia e a gente vê uma área verde e passa com a estrada por cima. Hoje mesmo eu tava brincando aqui com a Alessandra lá, a gente fazer uma interseção. Aí eu falei, putz, aqui tem um lugar bom aqui assim, ó. Que era uma baixada, tava cheio de árvores. Não, vamos fazer aí não. Então a gente também tenta evitar desmatar, né? O pouco verde que ainda resta, né? Não, sem dúvida, né? Então, às vezes, você adapta os projetos, adapta traçado, né? Agora, é muito bom, é muito legal quando os projetos das passagens de fauna estão sendo desenvolvidas com o projeto da rodovia. Tá? Então isso, hoje já trabalhando em BIM, né? Você acaba fazendo já uma compatibilização de tudo isso, né? Certo. E aqui a gente teve uma experiência aqui na perimetral da Dom Pedro, né? Que foi inaugurada há pouco tempo em São Paulo, né? Então lá uma das primeiras rodovias paulistas a serem inauguradas com todas as medidas instaladas, tá? Então isso foi muito bom já trabalhar em conjunto, né? Essa compatibilização para não ter aquela divergência, né? Às vezes no melhor local aí foi previsto uma galeria que não estava com a seção dimensionada corretamente, poderia ser um pouco maior, que já faria função. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Legal. Pegar lá no começo dessas rodovias que ainda estão por vir e trabalhar essa compatibilização entre ecologia, engenharia e as normas, né? Claro. Você falou que na verdade você já desenvolve em BIM também isso, né? Sim, o setor público, né? A gente presta muito serviço para prefeituras, governo do estado e já tinha uma diretriz lá atrás, né? Para os projetos, a partir, se não me engano, em 2022 eram para ser todos em plataforma BIM, então a gente já se adaptou lá para atender esse mercado, né? Legal. Então hoje a gente já vem com toda a modelagem e isso dá uma qualidade ali para os projetos. Você tem imagens 3D, fica fácil aí de compatibilizar, né, com as outras disciplinas. Né? Legal. E como que tá o governo, assim? Porque você falou do DENIT, né? Que tem até, inclusive, deve ser no Cicro, né? Você falou. Isso, perfeito. E o governo, ele tem comprado essa ideia também de passagem de fauna ou isso tá mais em relação a concessionários? Sim, existem várias mobilizações, tá? Hoje o DENIT tem já várias composições de quando você pega os manuais, né? De passagem de fauna. As rodovias que estão sendo implantadas, elas já vêm ali com os projetos e já vêm com as condicionantes, e quando você pega as que tem ali as concessões, né, você vê que quando você pega ali o caderno de encargos, né, isso já vem, né, como diretriz. E hoje você não consegue as licenças se você não contemplar né, essas medidas já na questão de projetos. Né? Então, sim, existe ali já todo um trabalho sendo desenvolvido, existe uma consciência técnica sobre o assunto. O que talvez falte ainda, né, seria no bom sentido, né? Uma divulgação um pouco maior, né? Um trabalho de maior visibilidade ali, porque se fala muito no corretivo, né? No punitivo, mas de repente no incentivo, tá? Então, por exemplo, né? Uma das maiores dificuldades é a questão do cercamento. Tá? Então você criar, por exemplo, uma lei ou um incentivo, né, para uma fazenda que fizer um cercamento adequado ali para quando ela está na faixa de domínio, né, que ela já vai fazer o cercamento do gado. Exatamente. De repente o cara com um pouco de incentivo, instrução, orientação, a boa vontade, né, ali, o cara vai fazer uma cerca que vai atender a necessidade dele, que é o gado, e também pode atender ali outras necessidades, né? Então, assim, ainda falta políticas públicas que pudesse abarcar tudo isso, né? Os lindeiros, as concessionárias, os pesquisadores, né? Dentro de uma consciência ali para um esforço conjunto, tá? Isso eu vejo que é uma discussão que ainda vai ter um grande caminho pela frente. Deixa eu aproveitar o ensejo aí que você falou. A gente vê assim, no noticiário, né? Que acho que os acidentes mais, assim, trágicos, mais severos, né? Que a gente vê, são com animais que não são silvestres, né? Tipo gado, cavalo, né? E eu lembro assim que, cara, eu não lembro qual que era a regra, mas cavalo, se você estiver dirigindo assim, ele para.
o gado ele anda. Tem um negócio assim, não tem? Eles têm um comportamento diferente, Tem um né? comportamento diferente. Quando você faz o curso de direção defensiva, você aprende isso. Exato, tipo, o cavalo ele sai de ré, o gado vai pra frente, tem umas regras assim. Se tiver que escolher entre um cavalo e uma vaca, em qual você bate, né? Também tem isso. Não, porque às vezes vira e mexe dá acidente fatal por causa disso, Perfeito. né? O animal silvestre, tem alguma regra também, assim, do tipo, você tá dirigindo assim, de repente você vê um tamanduá. Tá. É melhor frear, tentar desviar, tem alguma regra ou ele vai sozinho? Vamos lá, vamos ver o que é o ideal e o possível, porque cada caso é um caso, tá? Se você tiver que escolher entre frear para um animal, tá? Quando você está na frente de uma carreta e aí você tem vidas humanas dentro do carro, tá? Você tem que ter a consciência que, infelizmente, é uma vida do animal, mas a minha atitude pode causar um dano maior. Um acidente pior, né? Tá? Então, cada caso é um caso. Mas, por exemplo, em regra, né? Se eu estou sozinho numa rodovia, tá? E um animal atravessando, se eu estou à noite, baixa a velocidade, tá? E tento apagar o farol. Tá? Isso porque a luz ofusca e aí acionar a buzina. Tá? Entendi. Porque o farol vai ofuscar os animais, tá? Principalmente o diabo fica catatônico assim. Exato. Tá? Alguns deles, como um gambá, por exemplo, a defesa dele é se fingir de morto. Tá? E aí ele vai esperar você passar por cima, tá? Então tem essa característica. Então, assim, por exemplo, eu moro num condomínio, tá? Que é um condomínio de chácaras, e aí dentro do condomínio existe uma série, já teve vários casos de atropelamentos, inclusive existe um projeto de passagem de fauna já sendo desenvolvido, tá? E aí lá a orientação olha, viu o animal, o gambá tá atravessando, apaga o farol e espera. Liga o pisca-alerta, e funciona, tá? Então, a via de regra, tá? Qualquer animal, se você está no período noturno e der para fazer isso, é uma orientação, tá? Agora, cuidado, tá, gente? Então, vamos olhar no retrovisor para ver se não vem ninguém atrás. Você sabe que outro dia, no final do ano passado, eu quase capotei meu carro porque eu tava na Castelo, a 100 por hora, eu não te contei isso daí, né? Cara, de repente, do nada, apareceu um cachorro, de noite. Um cachorrinho pequeno. Cara, eu joguei para acostamento assim, quase capotei o carro, porque é carro grande, né? Perfeito. Alto. Aí tava sozinho no carro, ainda bem, porque se tivesse com a família, eu teria levado uma porrada lá. Sem dúvida. Mas depois o meu sogro falou: não, atropela o cachorro, que não sei o quê. Quase que eu causei um acidente. Mas na época, na hora, o reflexo é tão rápido assim que você nem pensa, né? Perfeito. Você age, né? Agora a gente tocou num assunto importante, tá? As medidas de mitigação para cercamento, inibição, a gente está falando de silvestre, mas elas são inteiramente adaptadas também para animais domésticos, tá? Então hoje existem já alguns sistemas de cercas que estamos testando, né? Algumas barreiras elétricas já sendo testadas, que é muito utilizado nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, como você disse que a gente tropicaliza tudo, né? Aqui a gente está chamando ele de mata-burro elétrico, tá? Então ele é semelhante aos mata-burros antigos de fazenda, mas ele trabalha com barreiras, só aciona se o animal colocar as 4 patas. Entendi. Então se uma pessoa passar por ele, ele não toma choque. Tá? Então essas medidas, sim, e a gente já tem isso em laboratório e estamos buscando aí alguma concessionária, algum parceiro que queira implementar um projeto piloto. Tá? Porque um dos maiores índices de acidentes são com animais domésticos, tá? E hoje, né, já existe uma jurisprudência que uma das concessionárias teve que pagar uma indenização, que até então não tinha essa responsabilidade, porque houve um acidente envolvendo um animal. Nossa. Então já estão se entendendo que nas rodovias concessionadas, tá, a responsabilidade deixa de ser do proprietário do cavalo, um exemplo, e passa a ser da concessionária. Caraca. Então existe uma primeira jurisprudência nesse sentido. Eu não vou entrar do lado jurídico porque não é minha praia, mas a gente acompanha, tá? Eu não sei, né, juridicamente como isso pode desencadear outros, tá? Mas é uma questão a se pensar, né? Então, além do animal, você tem a vidas humanas. Você pega aí 1%, né? Estatísticas da Polícia Rodoviária Federal. 1% dos acidentes com morte de pessoas humanas foram causados por animais. Tá? Então é um número relativamente grande quando você pega a quantidade de acidentes que nós temos no Brasil, tá? Acidentes com morte. Tem umas estimativas aí que fala de 40 mil mortes no trânsito por ano. Tá, ok. Você fala 1%, já dá 400, é isso? Não, é 4 mil. 4 mil, não.
40 mil, 10% é 4. Aí 1% é 400. É 400, perfeito. Tá. 10% seria 4. Mas então, é bastante, cara. Poderia ser reduzido. Vidas, tá? E aí, quanto é o custo de uma vida humana? Tá? É uma pessoa ali de 25 anos que vai ter uma vida inteira produtiva pela frente e 1 metro de uma cerca elétrica para você inibir isso. Tá? Então, quando você põe isso na balança, as medidas mitigatórias elas são muito baratas com relação ao prejuízo social que a gente tem, tanto ecológico, a nível dos animais, quanto o prejuízo social que a gente tem dos acidentes, das pessoas mutiladas e tudo mais. E aí, aproveitando, tem passagem de fauna em trecho urbano? Vocês já fizeram alguma vez? Muitas. Assim, a grande número das cidades, né, que a gente tem do interior, elas foram construídas nas margens do rio, ok? Sim. E nas margens do rio você tem as principais vias de escoamento, de acesso. As ligações. Muitas rodovias cruzam o centro da cidade. Tá? As cidades nasceram sempre as cidades nasceram do rio, né? Na verdade. Do rio, depois da estação, depois da rodovia. Né? Isso é um projeto, é um conceito, né? É verdade. E assim, então hoje as secretarias, né, de meio ambiente, secretarias de desenvolvimento sustentável das prefeituras são dos nossos maiores clientes. Tá? Por quê? Você tem uma fauna urbana, né, que hoje se adaptou. Que seria para cachorro, para aí você tem tanto gato. O silvestre quanto o doméstico, tá? Entendi. Você tem, inclusive tem locais com problema sério, tá? De grande incidência de animais abandonados que acabam ali perambulando, tá? Sim. E aí você tem, sim, um conjunto de medidas, tanto de passagem quanto de cercamento, tá? Para esses animais. Então, centros urbanos também. Tá, então hoje a gente atende muitas prefeituras aí com esses projetos. Legal. Show de bola, Miguel. Acho que é isso daí. Faça suas considerações finais aí. Assim, acho que o papo aqui dá pra se aprofundar, né? Na verdade, dá pra ir muito mais longe aqui. Mas acho que deu pra dar um overview geral. A gente conseguiu entender. Nosso público também. Não, legal. Bom, eu acho que só um assunto que vale a pena que a gente deixar aí para um próximo podcast, né? É a questão do patrocínio das passagens de fauna, tá? Então, por exemplo, desses projetos que nós estamos implantando aí, já conseguimos recurso vindo de maneira fundo perdido da Alemanha, recursos com empresas. Nós hoje estamos com um fundo nosso mesmo, que é o Ecofauna, onde empresas parceiras contribuem com isso. Então, às vezes, tem um projeto e a entidade, né, quer desenvolver, mas falta recurso. Então, acho que é legal abordar que existem formas de captação, tá? As 3 passagens principais do município de Campinas, que foram desenvolvidas em 2021, veio com recurso da Alemanha, através de um convênio. Na Dom Pedro? Não, essa é dentro do município de Campinas. No município, né? Na Estrada da Ródia e na rodovia José Bonifácio, tá? Então, uma parceria entre o ICLEI, que é uma instituição, mais aí um convênio com a Alemanha. Mas o pessoal usa isso assim com ação de marketing, tipo fazer um outdoor na rodovia, tipo, apontando a passagem de fauna aqui, patrocínio do Ródia, sei lá, do grupo tal. Por exemplo, as passagens de fauna de Pedreira, do município de Pedreira, todas elas foram feitas através de doação de empresários. Tá? Então você passa, aqui tem uma passagem de fauna, e aí as empresas que contribuíram... Tem uma plaquinha, tem uma alguma placa coisa lá com 12 contribuições. Legal. Tem um hot site deles lá, contando toda a história, enfim. Então, acho que um assunto que daria para ampliar, né? Que muitas vezes trava na questão econômica, mas hoje já tem uma solução, tá? Além das soluções técnicas, ecológicas, o econômico que vai sustentar tudo isso. Né? Então, acho que daria aí mais um podcast para falar sobre captações de recursos. Tá? Sim, legal. E do mais, eu acho que agradecer a vocês aí e parabenizar, tá? Por vocês, né, trazerem esse assunto à tona. Acho que é um ponto aí de elevação aí, né? Trazer isso para a mídia, trazer outras pessoas aí para discussão e agradecer a oportunidade de a gente estar aqui com vocês aí, batendo papo, e ficamos à disposição aí para bater mais papos aí, enfim, estamos aí com vocês. Tá, joia. A gente é que agradece aí a disponibilidade. Tá ótimo. Valeu. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se gostaram do conteúdo, se inscreva no canal, dê um like, valeu e até mais.